Você sabe a diferença entre casa de temporada e casa de moradia quando estamos falando de investimentos imobiliários aqui em Orlando? Ou mais conhecido pelos americanos como short term ou long term? Neste vídeo eu vou te mostrar o que faz mais sentido para você. E no final desse vídeo vou compartilhar com você qual dos dois, na minha opinião, faz mais sentido. E agora vamos começar falando sobre imóveis de temporada, mais conhecidos como Short Term Rentals aqui nos Estados Unidos, que é o tipo, a modalidade mais comum para o investidor de primeira viagem. Por quê? Porque o investidor de primeira viagem aqui nos Estados Unidos geralmente é o turista que gosta bastante da região, gosta de Orlando, vem para cá para fazer turismo ou compras e gosta muito da região. Eu sei que você é uma dessas pessoas que vem para cá para curtir e fica olhando o tamanho da indústria turística aqui, por exemplo, que no ano passado recebeu mais de 76 milhões de turistas. E você, analisando isso, pensa: como que eu posso desfrutar disso de uma forma através de investimento imobiliário, comprando um imóvel que aluga para estes turistas? E além disso, você também vai ter o benefício de poder usar o imóvel nas férias, né? Então não é só o brasileiro que hoje é o maior comprador internacional da cidade de Orlando, mas também pessoas do mundo inteiro e principalmente os americanos que moram em outros estados mais frios e gostam da ideia de ter um imóvel aqui em Orlando para eles usarem nas férias e deixar alugando quando não estiverem usando. E quando eu falo que é mais comum essa modalidade da primeira vez para o marinheiro de primeira viagem, é porque você, tendo um imóvel aqui, você vai vir mais, você vai se familiarizar mais com a região e você vai estar mais apto ou mais confiante para fazer novos negócios. E talvez você pode estar pensando: como que eu vou comprar um imóvel num lugar onde eu não moro? Quem vai cuidar do meu imóvel? Quem vai ter certeza que os hóspedes não quebraram, que as manutenções estão sendo feitas da forma correta, que a casa está sendo divulgada nas plataformas e respondida e que a casa está alugando da forma que eu gostaria? Essa é uma preocupação da maioria das pessoas que está fazendo o primeiro investimento. Mas para mim, por exemplo, que moro aqui, também sou investidor, e você que está com esse medo, eu quero dizer para você que aqui em Orlando existem mais de 40 mil unidades sendo alugadas para Airbnb. E a maioria dos proprietários não moram aqui em Orlando. Então já existe uma ideia, ou já existe um produto de administradoras de confiança que cuidam desses imóveis, de toda a gestão e faz acontecer para você de uma forma segura e eficiente, evitando que você se preocupe com pagamento de água, luz, com manutenção da casa, ou se vai ter hóspedes no mês que vem e assim por diante. E é por isso que a maioria das pessoas que compram seu primeiro imóvel aqui em Orlando acabam optando por um short term rental, né, o imóvel de temporada, por toda essa facilidade que a cidade e que nós da Authentic temos para oferecer para os nossos clientes. E é claro que para você que quer ter êxito nesse mercado, nesse investimento, e maximizar a rentabilidade, quer que o seu imóvel se pague, tanto a prestação do financiamento quanto as despesas da casa, pois nem todo imóvel aqui se paga. Existem passos a serem seguidos para que você tenha êxito nesse tipo de investimento. E para você que tem curiosidade de saber quais são os principais passos para você ter êxito no investimento de casas de temporada, eu tenho uma playlist que tem toda a informação sobre esse tipo de investimento. Inclusive tem um vídeo em específico que eu falo sobre os 5 passos mais importantes para que você tenha êxito nesse tipo de investimento. E eu, como investidor e proprietário de casas que tanto alugam para a temporada ou para a moradia, e com mais de 10 anos de experiência aqui no mercado imobiliário, e esses são os motivos principais que as pessoas acabam optando em comprar o primeiro imóvel aqui em Orlando, um imóvel de temporada. E agora que você já conhece sobre casas de temporada ou short term rental, eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre o long term rental, que são as casas que alugam para morador, ou as casas
que você compra para uso pessoal, aonde não permite o aluguel de temporada. Inclusive, tem um ponto muito importante aí. Existem muitos corretores que vendem imóveis para o cliente, falando que ele pode alugar para Airbnb ou para curta temporada, e depois, no final, o cliente descobre que o condomínio não permite esse tipo de aluguel. Então fique atento quando você for comprar o seu imóvel para você saber qual que são as permissões daquele condomínio específico. Agora imagina você que está comprando um imóvel para aluguel de temporada e você depois descobre que o seu corretor vendeu em um lugar que não é permitido. Imagina a frustração, imagina o tanto de dinheiro que você vai perder em relação a isso. Por isso é importante você ter pessoas de confiança, pessoas que possuem experiência suficiente para poder te ajudar a fazer um excelente negócio dentro do que você procura. E voltando aqui agora a imóveis que alugam para moradores ou imóveis de long term. E para você ainda que não se inscreveu no canal, peço que você clique aqui no sininho e se inscreva-se no nosso canal para você receber notificações de sempre quando nós postamos um novo vídeo. As casas que alugam para moradores é um investimento mais conservador. Por quê? Primeiramente porque você não precisa investir em mobília. Do jeito que você compra o imóvel, você já aluga. Outro motivo é porque é um investimento mais baixo. O imóvel de temporada geralmente ele é um valor mais alto por causa que você precisa de localização, precisa de uma boa decoração que acaba encarecendo o valor do imóvel. Então, para você que quer investir menos, é um tipo de imóvel que atende bastante os seus objetivos, porque você consegue comprar um imóvel novo em um bom condomínio por um preço mais baixo do que uma casa de temporada que vai te dar resultado. Aí você deve estar se perguntando, como funcionam esses aluguéis? Se é um bom investimento, se não é? Olha só, um dado muito importante da Universidade da Flórida diz que cerca de 1.000 pessoas se mudam para a Flórida todos os dias. Então imagina o tamanho da população que vai crescendo dia a dia, além da demanda local que tem em aluguéis aqui na cidade. Porém, muito mais importante são os resultados reais que nós temos acesso de imóveis nos mesmos condomínios, com as mesmas características que estão alugando. Então você está comprando um imóvel X, que naquele mesmo condomínio, aquele mesmo tipo de imóvel alugou nos últimos 6 meses, várias unidades e uma velocidade em média de 30 dias, então é muito provável que o imóvel que você está comprando também vai seguir a mesma estatística ou os mesmos dados que tem acontecido nesse condomínio. Então a probabilidade do seu imóvel alugar pelo mesmo preço e mesma velocidade desses outros comparativos é muito grande. Porque aqui nos Estados Unidos tudo é transparente. Existe um sistema múltiplo onde todas as imobiliárias colocam os imóveis tanto à venda quanto para aluguel. E nós, como licenciados, nós somos obrigados a ficar atualizando, colocar preço de aluguel ou preço de venda, data que vendeu, data que alugou, e tudo isso fica registrado para nós corretores consumirmos essa informação para compartilhar com clientes investidores assim como você. Isso torna o mercado muito transparente e muito seguro quando você investe nesse tipo de imóvel. Aí você deve estar se perguntando, mas os Estados Unidos não é o país onde tem crédito fácil? Por que as pessoas não compram imóveis ao invés de alugar? Essa é uma excelente pergunta que eu sempre tive essa dúvida também, mas o mercado nos fala diferente, porque existe uma demanda altíssima de aluguel e isso a gente vê diariamente no mercado, pois os dados falam muito mais alto do que o que a gente acha. Eu e diversos clientes temos imóveis que alugam para morador e levam em média de 15 a 30 dias para serem alugados. E isso são dados reais que nós, como imobiliária, fazemos questão de compartilhar com compradores de imóveis, assim como você. Outro fator muito importante quando você estiver escolhendo o seu imóvel de long term, que aluga para morador, é a localização, assim como de temporada. Porque existem localizações que são mais desejadas ou existe maior demanda de aluguel ou até de uma futura revenda. E dependendo da localização do seu imóvel, você vai ter acesso a algumas escolas públicas ou o seu inquilino vai ter acesso a escolas públicas específicas. E muitas pessoas buscam por boas escolas. Porém, eu preciso compartilhar com você que esse fator, para o investidor, não é um fator determinante.
Porque nós temos exemplos de condomínios onde a escola não é tão boa, mas tem um fluxo maior de aluguel do que condomínios que têm escolas notas A. Então o que eu quero dizer para você é que escola é um ponto importante, principalmente para você que quer morar aqui e querem que seus filhos estudem em uma escola nota A. Porém, se você é investidor, o mais importante é a velocidade, o valor que você vai alugar o imóvel e o que vai sobrar no seu bolso. E você neste momento deve estar se perguntando: Thiago, você disse que imóveis que alugam para moradores têm um preço mais acessível. Qual é esse preço mais acessível? Bom, aqui em Orlando, o imóvel médio é $490 mil. Então, se nós pegarmos um valor muito inferior a isso, você vai perder em alguma coisa. Ou na localização, ou nas condições do imóvel, ou no tamanho do imóvel. Então, nossa recomendação é que se você quer fazer um bom investimento, você foque em imóveis a partir de 350 mil dólares, que são imóveis com melhores localizações e que vão dar menos problema de inadimplência. Porque nós temos experiência de clientes que compram imóveis em condomínios mais simples, um pouquinho mais longe, por causa do preço e depois acabam tendo muito problema com inadimplência. E isso começa a virar uma bola de neve, apesar que dos Estados Unidos ser um país pró-investidor, que nós conseguimos fazer um despejo em até 2 meses, mesmo assim acaba ficando inconveniente. Porque se você tiver um alto nível de inadimplência e um alto nível também de despejo, isso vai ficar atrapalhando e perdendo tempo, enquanto você podia ter gasto um pouquinho mais e ter escolhido um produto muito mais sustentável. Pois muitas vezes o barato sai caro. Então você analisando tudo isso como investidor, vale muito mais a pena você comprar imóveis em lugares que têm uma demanda mais alta, aonde as pessoas têm mais desejo de morar e aonde o histórico de aluguel é mais favorável para você investidor. E agora que você já sabe a diferença entre short term e long term, vou compartilhar com você a minha opinião que faz mais sentido como investimento. Na minha opinião, os dois fazem muito sentido. Tanto é que eu, como investidor, tenho tanto imóveis que alugam para a temporada, quanto imóveis que alugam para moradores. Isso é para poder diversificar os nossos ovos, né? Nós sabemos que todo bom investidor nunca pega todos os ovos e coloca numa cesta só. A importância da diversificação, mesmo falando de imóveis aqui em Orlando. Mas para você que está comprando o primeiro imóvel, é importante se fazer uma pergunta: o que é ideal para você? E a gente consegue trabalhar por eliminatória. Primeiro, perguntando se você faz questão de usar esse imóvel. Sua família vem para os Estados Unidos, vocês querem ter a questão também emocional, né, de desfrutar do seu bem que você vai estar aqui. Porque se você quiser usar esse imóvel, tem que ser um imóvel de temporada. Porque o imóvel que aluga para morador, ele não dá essa opção de você usufruir. E para você que está comprando o seu primeiro imóvel aqui em Orlando, faça 2 perguntas para você mesmo. Qual o valor que você quer investir e qual a finalidade do uso do imóvel? E por que o valor? O valor do imóvel que você escolher aqui em Orlando vai estar ligado diretamente se vai ter sucesso ou não. E a decisão da finalidade do uso do imóvel é muito importante para você decidir se você vai querer usar esse imóvel como investimento híbrido, onde você aluga para a temporada e você usa com a família, ou se simplesmente você vai querer alugar o imóvel sem usufruir, ou se simplesmente você vai querer usar esse imóvel para uso pessoal com sua família. E aqui em Orlando não existe imóvel bom ou ruim, existe o que faz mais sentido para você e para a sua família. E é por isso que aqui na Authentic a primeira coisa que nós fazemos é descobrir mais sobre o seu perfil, para entender os seus objetivos, as suas intenções e para poder direcionar você no caminho mais correto para que você tenha êxito e sucesso no seu investimento. Meu nome é Thiago Ferreira, sou broker fundador da Imobiliária Authentic aqui em Orlando. Já atendemos famílias assim como a sua há mais de 10 anos e a nossa imobiliária já vendeu mais de 3 mil imóveis.
E é muito importante quando você for tomar a decisão de comprar um imóvel aqui em Orlando, que você conte com a assessoria de pessoas que tenha experiência para ajudar você a ter o melhor resultado. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, vai ser importante para o nosso trabalho. E você que tem dúvida sobre esse processo, quer ter uma assessoria diferenciada na compra do seu imóvel aqui em Orlando, entre em contato conosco e vamos fazer um excelente negócio.